Jesus, eu confio em vós. 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 Eu já queria que estamos um pouquinho já bem casadinho. Eu já queria pedir que você pegasse a tua palavra aí já. Pega a palavra lá. Hoje, se tivesse que passar pela água, contigo eu estarei. É o Senhor dizendo para você hoje. João capítulo 20, versículo 19. Aparição aos 11. Ao entardecer daquele dia, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus. Jesus então entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos então se alegraram por ver o Senhor Jesus. E Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Dito isso, soprou sobre eles e falou: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, lhe serão perdoados. A quem lhe serão perdoados. Quem revestir-vos, lhe serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles, quando Jesus veio, e outro discípulo contaram-lhes que vimos o Senhor. Tomé, porém, disse: se eu não ver a marca do prego em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos, eu não creio. 8 dias depois, os discípulos se encontraram reunidos na casa e Tomé estava com eles. Estando com as portas trancadas, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende e olha nas minhas mãos. Estende a tua mão e coloca do meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: porque me viste, creste? Felizes os que creram sem ver. Palavras da nossa salvação. Hoje nós estamos vivendo um domingo da misericórdia. E quando eu preparava esse momento de oração hoje, eu rezava e não tinha certeza se era a palavra que a gente rezou na capela, não foi essa. Mas quando eu rezava, eu perguntava a Jesus, pedia: Senhor, fala comigo. E Jesus trazia essa questão da misericórdia, essa questão dos discípulos que estavam
com medo, nós estamos vivendo trancado, nós estamos vivendo ali com a portas fechada. E Jesus vem para nos tirar esse medo. Ele entra no meio de nós e diz: leva a paz esteja convosco. Jesus, nesse evangelho de hoje, ele deixa três noções, três passagens para nós refletirmos, para nós estarmos meditando. Que é essa? Ele vem trazer o remédio, que é essa paz para as nossas tribulações, que é essa paz para os nossos dias de angústia. Quem é que não tem vivido um momento de tribulação? Que levanta a mão. Quem é que não tem vivido um momento de ansiedade? Hoje o que mais tem tirado da nossa paz é a ansiedade. É mentira ou verdade? Eu começo por mim mesmo. Durante 2 semanas eu tenho vivido um momento de ansiedade tão grande que eu comecei a tomar remédio para eu estar dando conta da ansiedade dentro de mim. Tinha noites que eu deitava na cama e eu sentia o meu coração, parecia que meu coração estava saindo pela boca de tanta ansiedade. E eu buscava Jesus, mas eu não escutava. E hoje, quando eu sentei para preparar esse momento, que eu escutei Jesus, eu falei para a Maia, eu estou transbordando de felicidade, porque hoje eu escutei Jesus falar aquilo. Hoje eu me abri para Jesus, mas foi após esse momento de misericórdia. Eu já guardei a palavra da Semana da Misericórdia que fizemos lá na Igreja Matriz. Eu falei assim, e foi um momento de bênção para a minha vida, porque acho que foi na segunda-feira que eu fui. Até eu peço perdão para o Júnior, que ele passou perto de mim e falou assim para mim: vamos lá para frente? Era para tirar uma foto? Eu falei assim: não, Júnior, vai você, eu não quero ir, deixa eu aqui, vai, porque eu estava vivendo aquele momento de tribulação, de ansiedade dentro de mim, eu estava suportando eu não estava suportando eu. Agora imagina os outros me suportar. Se eu não estava me suportando imagina as outras pessoas me suportar. Então, eu digo para você que foi um remédio. E esse remédio foi o quê? Foi a misericórdia. Foi a misericórdia dele que começou a derramar sobre mim naquele momento. E o segundo momento que Jesus veio falar para nós, que ele falou para aqueles discípulos também, esse segundo momento foi quando Jesus entrou ali no meio deles. Jesus entrou no meio deles, ensinava-se uma missão, comunicando, dando-lhe o seu. Jesus entrou ali no meio deles e disse: recebe o Espírito Santo. Jesus soprou. Os discípulos estavam ali em oração. Jesus entrou no meio deles e soprou o Espírito Santo. Soprou para que eles recebessem o Espírito Santo. Pega o Evangelho aí, lê novamente para você ver. Quando Jesus soprou no meio deles, para que eles recebessem o Espírito Santo. Jesus viu que eles precisavam, para eles saírem dali levando essa missão, eles precisavam receber o Espírito Santo, eles
Se esse grupo de oração está aqui hoje, é pela a união dessa que está aqui, dessa mulher que está aqui, e pelas lutas que essa mulher tem vivido, pelas tempestades que essa mulher tem passado. Se você olha essa mulher aqui hoje, se você vê essa mulher aqui, você não sabe o quanto que essa mulher tem lutado, o quanto que essa mulher tem sofrido, o quanto que essa mulher tem chorado, as noites que ela tem chorado. E às vezes nós não reconhecemos isso. Às vezes nós estamos aqui, nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos o quanto que essa pessoa está sofrendo. Às vezes nós não reconhecemos com amor. Às vezes nós não vemos o amor que Deus quer derramar sobre nós. E o perdão. O perdão é um gesto de amor. O perdão é um gesto de misericórdia. O perdão é um gesto de olhar nos olhos, como Jesus olhou nos olhos. O perdão é um gesto de dizer: Marli, me perdoa. Marli, me perdoa porque se eu não fui fiel com você, se eu não fui sincera. Marli, me perdoa pelas noites que você chorou e eu não pude te estender a mão. Marli, me perdoa pelo amor que você tem derramado nesse grupo de oração e eu não tenho reconhecido. Marli, me perdoa porque você ama esse grupo de oração e eu não tenho reconhecido o seu amor. E Jesus me fez essa paz. Porque quando os discípulos estavam ali, Jesus entrou e pôs no meio dele. Jesus é como se eu tivesse pedido perdão para eles. E hoje eu te peço perdão. Em nome desse grupo de oração. Pelas infidelidades do nosso coração. Pelas infidelidades que nós temos dentro desse grupo de oração. De não ser fiel ao nosso pastor que está à frente. De não ser fiel àquele que está dando a vida pelo nosso grupo de oração. Quantas vezes nós faltamos das nossas reuniões? Quantas vezes nós estamos em casa, no nosso comodismo? E às vezes essa daqui sai lá de dentro da casa dela, deixa tudo lá e vem e vai descer. Quantas noites eu quero dar esse abraço dela hoje, num gesto de perdão que eu peço pelo nosso grupo de oração. Esse misericórdia do Senhor, ele não é mais.
Meu irmão, nós precisamos tirar de dentro de nós. Mas para tirar isso de dentro de nós é preciso do perdão. É preciso do abraço. É preciso do abraço. Hoje o padre falava na missa lá em cima, na rainha, que no dia nós precisamos dar 18 abraços. Se a gente não dá nenhum abraço. Porque quanto mais a gente abraça, mais é curado o coração da pessoa. E o engraçado é que um dia uma pessoa disse para mim assim, que quando nós nos abraçamos de forma errada, né, Tiago? Quando nós abraçamos de forma errada. Nós abraçamos assim. Aí a pessoa disse para mim, quando nós abraçar, nós pudéssemos abraçar assim, coração por coração. É esse coração, é esse abraço, de sentir o coração do irmão, de sentir o coração do irmão. Esse abraço do perdão, esse abraço que cura, esse abraço que te liberta. Essa é a segunda missão que Jesus nos chama hoje a nós fazermos, a nós levarmos. A missão de abraçar, a missão de ser remédio para o outro, curar-se um abraço. E a terceira meditação que o Senhor nos traz nessa noite, Jesus diz: crendo, temos a vida em seu. Tomé não creu, mas temos a vida em seu nome. A fé nos faz reconhecer que Ele está presente no meio de nós e nos faz reconciliar todos os dias com Ele. A fé nos faz reconhecer. Meu irmão, se você tiver fé, se você acreditar, se você crer que Jesus pode nos curar, que Jesus pode nos libertar, se você crer, a fé, ela nos faz ser um homem novo, um homem renascido do Espírito Santo, uma mulher renascida do Espírito Santo, um homem que renasce do Espírito Santo, é um homem com o coração aberto, uma mulher que renasce do Espírito Santo, é uma mulher com o coração aberto, é uma mulher que se deixa amar e ser amada. Às vezes nós precisamos amar para ser amado. Às vezes nós precisamos do amor. Às vezes nós não estamos deixando nem mesmo o Senhor nos amar. Às vezes nós não estamos amando nem mesmo o Senhor. E o Senhor nos chama nessa noite. O Senhor nos chama nessa noite. Amar para ser amado. Você crê que Jesus te ama? Você crê que Jesus te ama? Amém? Porque você crê, porque você acredita, porque o amor do Senhor é derramado a todo instante sobre a nossa vida. O amor do Senhor é derramado a todo instante sobre o nosso coração. E muitas vezes nós não vimos, porque nós estamos fechados. Nós estamos fechados. Ontem, antes do momento de oração, quando eu acabei de receber Jesus, o Senhor falava no meu coração: eu sou aquele que posso derreter toda a muralha de gelo que está sobre você. E quando o Senhor falava isso no meu coração, eu fui vendo. Sabe quando você vê naqueles filmes, aqueles gelo, aquelas muralhas de gelo? Eu fui vendo aquilo ali se derretendo. E o Senhor disse: é pela misericórdia minha que eu derreto todo esse gelo do teu coração,
cena do Diário de Santa Faustina? O Diário de Santa Faustina fala assim: meu Jesus, delícia do meu coração, quanto a minha alma está plena da vossa divindade, aceito com a mesma serenidade e doçura o amargo, e o outro passará. A única coisa que conserva na alma é isso, o amor de Deus. A única coisa que conserva na alma é isso, o amor de Deus. E a Ele busco em primeiro lugar. O resto é secundário. Depois da comunhão, vi o Senhor em grande majestade. Jesus disse: minha filha, na semana em que não me veste, não sentisse a minha presença, estivesse contigo, mas profundamente que nos momentos eu elevo a felicidade, o perfume da tua coração chegar até a mim. É Jesus dizendo: minha filha, na semana, meu filho, na semana que não me veste, não sentiste a minha presença. Olha o que o Senhor quer dizer para nós. A semana que nós não recebemos Jesus, a semana que nós não recebemos o corpo e o sangue de Jesus, o quanto que é forte essa palavra de Jesus para Santa Faustina, que ele diz para ela: quando não recebeste a mim, quando não recebeste, quando não estivesse, não encontraste comigo, não estava em profundo perfume, em profundo coração. A alma se sentia vazia, a alma se sentia como não cheirasse o amor de Deus. É isso que o Senhor veio falar para nós nessa noite. Irmão, busca a Eucaristia. A Eucaristia é o remédio que nós temos buscado para sarar, para curar as nossas ansiedades. A Eucaristia, o sangue de Jesus, é o remédio que nós temos para curar as tempestades que estão aqui dentro de nós. O sangue de Jesus é o remédio que nós temos buscado para estar levando a paz dentro da nossa casa. O sangue de Jesus é o remédio que nós temos que buscar para curar as falsas enfermidades do nosso corpo. Muitas das vezes nós trazemos muitas falsas
Escuta essa canção. Como o Senhor disse para nós, nos reconciliar. O Senhor também nos chama a ser novo. O Senhor nos chamou nessa noite a ser novo. Ser um homem novo, uma mulher nova. Escuta o que o Senhor fala para você nessa noite. Eis que faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. Faço novas todas as coisas. É vida que brota, é fruto que cresce, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota.